Minha mãe sempre morou de aluguel, né? E eu tinha prometido para ela, se eu virasse jogador, eu ia comprar uma casa. Mãe, eu vou. Primeira grana que pintar aí, eu vou comprar casa. Se acabar, acabou, né? E nessa transferência para a Rússia, eu consegui um dinheiro e eu falei, pô, mãe, agora a gente vai comprar casa. Quando eu fui comprar a casa, ela escolheu a casa lá, na hora de assinar, ela queria que eu botasse no meu nome. Eu falei, pô, sem chance. E na hora que eu dei a caneta para ela assinar, que a casa era dela, acho que isso para mim foi um dos maiores prêmios que eu ganhei na minha vida. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no Pod Esporte. Eu sou Andréa Batista, psicóloga do esporte, e hoje, aqui no pódio, nós temos o nosso querido atleta Júlio César, ex-jogador de futebol, que vem aqui contar as suas histórias, as suas superações, motivações de vida. Júlio, seja muito bem-vindo aqui no Pod Esporte. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos bater um papo relaxado aí, contar as minhas histórias, porque vai ser bom passar a minha vida, né? A minha vida no esporte para essa galera toda que vai assistir o programa. É isso aí, Júlio. E você sabe que você tem uma história de vida incrível, né? Porque você reflete aquela criança ali com o sonho de ser jogador de futebol, a gente vai estar falando sobre isso, né? E que sonhava em ser jogador dentro de uma vulnerabilidade ali de Itaguaí, uma vulnerabilidade social, econômica, familiar, e que teve ali, passou por todo um processo de atleta. Foi jogador de base, se tornou profissional, foi atleta expatriado, foi jogar em clubes fora do Brasil, se tornou ídolo lá fora, voltou, ressignificou a sua carreira e hoje é um empresário e um técnico de base. Vamos falar de tudo isso? Vamos falar de tudo isso, contar as histórias, porque foi difícil, mas hoje eu estou muito feliz por tudo que eu conquistei, por tudo que eu fiz e continuo ajudando, principalmente a molecada que tem um sonho de ser jogador de futebol. É isso aí, é uma história muito linda, né, Júlio, que merece ser contada. E vamos lá atrás, aqui. Me conta aqui, você criança, como que foi aquela fase? Você lembra lá, você com a Dona Vera em Itaguaí, você jogava o quê? Pelada lá na rua? Como que era com a molecada? Você já sonhava lá naquela época em ser jogador profissional de futebol? Me conta aqui. Eu sempre sonhei, né? Como eu digo muito nas minhas histórias com os amigos, meus maiores ídolos eram meus tios, né? Eu acompanhava meus tios sempre, todo domingo, eu estava na beira do campo, pequeno ali, e eu botava sempre o uniforme de time, eu falava, pô, eu quero ser jogador de futebol, mas eu não podia jogar porque eu era muito pequeno. Mas sempre acompanhei e um dia eu botei na minha cabeça que eu queria ser jogador de futebol e as coisas foram andando. Mas assim, a dificuldade foi muito grande, porque eu escutava as pessoas falar, pô, você precisa ir para um clube, você precisa jogar futebol, mas eu não tinha condições nenhuma, assim, minha família não tinha condições nenhuma, minha mãe trabalhava para ajudar eu e as minhas duas irmãs, e eu ficava ali tentando, jogando futebol na rua, jogando futebol com os amigos. E como que foi, então, que você saiu desse universo dessa criança que sonhava, que tinha talento, um talento nato, né? Porque toda a sua história reflete isso. E aí você saiu daquele menino, vendo os tios jogando, vendo toda, né, tendo esse sonho e foi para, então, outro lugar. Como que foi essa transição desse garoto sonhador de Itaguaí, né, sem condição nenhuma, sair e começar a ir para um outro lugar que, no caso, foi ali o futebol de base? A minha história começa realmente assim, foram dois empresários italianos fazer uma peneira lá em Itaguaí, e eu vi os garotos jogando, eu falei, cara, eu vou tentar, vou pegar minha chuteira e vou lá. Sentei na beira de campo, e o italiano perguntou se eu queria jogar, eu falei, posso jogar. Isso tinha, sei lá, mais de 100 garotos, eram muita gente. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 16, eu não fiz essa base de hoje, que já começa com 8, 9 anos de idade. Já começa assim, né? Não, aí eu fui para lá e comecei a jogar, foi passando o tempo e ele dispensava alguns moleques, eu ficava, e nisso ele
virou para mim e para outro menino e falou, cara, vou levar vocês para a Bélgica, para o Anderlecht. Eu, como eu brinco, né? Eu nunca tinha passado na Avenida Brasil ali, eu não tinha saído de Itaguaí. Eu falei, vou falar com a minha mãe, a gente vai. E nisso, correu, fizemos o passaporte e tudo, vai Júlio para a Bélgica. Primeira vez de avião. Com 16 anos de idade. 16 anos. Eu chego na Bélgica, para ter uma ideia, eu não sabia nem que era inverno. Eu chego na Bélgica em novembro, final de novembro ali, de camiseta normal, entendeu? Eu quase congelo naquele lugar ali, um frio. E fiquei um mês na Bélgica, fui bem, estava muito bem, achando já que já estava tudo certo. E aí chega uma história que o empresário, a gente valia, sei lá, 5 e o empresário pediu 15. E nisso o clube não aceitou, voltei para o Brasil. Eu volto para o Brasil e falo para minha mãe, mãe, eu preciso trabalhar para ajudar vocês. Eu, vergonha nenhuma de sair da escola para ajudar minha família, minhas 2 irmãs que estavam lá e minha mãe precisava de ajuda, comecei a trabalhar. E nisso pintou outro teste do Vasco. Vai o Júlio para o Vasco, começa a fazer o teste, aí eu faço 3 gols rapidinho no treino, aí tomo uma pancada na boca, corta a minha boca, e o treinador chega do meu lado e falou, tu pode sair do treino. Eu falei, caramba, o que eu fiz de errado? Ele falou, segunda-feira tu se apresenta em São Januário para treinar com o grupo principal. Eu falei, opa, já tá encaminhando. Nessa época você tinha quantos anos já? Eu já estava com 17. Com 17 anos. E nisso eu vou para o Vasco, fico no Vasco 5 meses, já treinando com o time titular, sem ter contrato, sem ter nada. E de uma hora para outra ele vira para mim e fala que eu fui dispensado. Não entendi nada, cheguei em casa, minha mãe perguntou, falei, mãe, fui dispensado e eu não quero mais jogar bola. Então, nesse momento, por exemplo, veio o quê? Qual foi o sentimento que você teve nessa época? De você estar lutando por um sonho, né, ali, de ser jogador de futebol, e de repente chega alguém com uma fala dessa. Você é dispensado. Foi bem pesado, foi bem complicado, sabe? Então, eu cheguei em casa muito mal mesmo, assim. Tinha um sonho, só tinha aquilo ali para mim, a verdade é essa, para ajudar a minha família. Você tinha parado de estudar na época? Tinha parado de estudar, estava trabalhando. Trabalhei em tudo que tu imaginar, eu trabalhei para ajudar a minha mãe. E nisso falei, mãe, não quero mais, não vou jogar mais bola, vou trabalhar, vou te ajudar, tenho que ajudar minhas irmãs. Olha só, você fala assim para mim, né? Que você estava trabalhando para ajudar sua mãe e suas irmãs, né? Você não comenta sobre o seu pai. Ele estava presente nessa época ou não? Meu pai e minha mãe se separou, eu tinha 6 anos, né? Tá. Só que assim, eles tinham uma relação de amizade muito boa. Tá. Só que meu pai morava fora e não ajudava a gente, entendeu? Amo meu pai já faleceu, mas não ajudava a gente. E naquele período eu era um homem da casa, entendeu? Perfeito, era isso que eu queria. Só tinha ali, tinha minha avó que morava com a gente. E eu botei uma responsabilidade na minha cabeça e comecei a trabalhar para ajudar minha mãe. Todo o dinheiro que eu pegava eu dava para minha mãe. Suas irmãs eram mais novas que você? Mais nova. Eu perdi também uma irmã, a mais nova, num acidente que teve em Itaguaí. E nisso foi indo, eu falei, não vou jogar mais bola. Quando comecei a trabalhar, mas tem aquele destino, né? No aniversário da cidade de Itaguaí, que é dia 5 de junho, teve um jogo, eles faziam uma seleção e eles montavam um time dos melhores de Itaguaí e foi um rapaz lá em casa e me chamou para eu jogar. Falei, claro que eu vou jogar, ficava batendo pelado o dia inteiro. E era contra o Vasco. O mesmo Vasco que eu tinha treinado no Sub-20. E que o rapaz tinha te dispensado. O rapaz tinha me dispensado. E aquilo me deu um clique na cabeça. Falei, cara, agora eu vou lá e vou mostrar que eu tenho valor, né? E montamos o jogo, ganhamos de 5-2 do Vasco, fiz 3 gols. Nossa. E nisso tá o Gilson Gênio, que foi um grande jogador do Fluminense, tem uma história muito bonita no futebol. E ele estava na beira da grade, eu tô saindo com a minha chuteira na mão, indo para casa almoçar, e ele pergunta, pô, Júlio, tu não quer ir no Fluminense? Eu já estava com 17. Aí, na minha cabeça, veio o quê? Pô, de novo, essa mesma história, vou no Fluminense, não sei o quê. Pô. Veio um medo de decepcionar novamente, um medo de frustração novamente, de levantar novamente aquele sonho e, de repente, não darem nada, Júlio? Veio de eu estar lá e tentar de novo, não conseguir.
E assim, na mesma hora, eu vi assim, eu vou, mas é minha última tentativa, não vou tentar mais, preciso ajudar em casa. E falei com a minha mãe me deu maior apoio, né? Falei, pô, vai, vamos lá, segunda-feira. E nisso começa a minha história, chego no Fluminense 6 horas da manhã e o treino era 9. Aí eu chego assim, o CT de Xerém completamente escuro e o porteiro que estava na época falou para mim, pô, você está fazendo o que aqui? Eu falei, cara, eu vim treinar. E ele estava meio sonolento, né? Eu falei, vim treinar. Ele olhou para a rua, não tinha ninguém. Aí acho que ele ficou com a pena de mim e falou, ó, tu senta aqui que eu vou dormir um pouquinho ali, tu pode cochilar um pouquinho. Esse era o quê? O segurança lá do Era o CT? segurança. E eu fiquei cochilando com segurança até as 9 horas, porque eu não sabia, eu estava com medo de perder o horário, né? Isso já era, então, a base, né? A base do Fluminense em Xerém. Fluminense, em Xerém. Tá. E nisso desceu os meninos lá, eu troquei de roupa, fui treinar, e nisso tinha o Pinheiro, que era um treinador, jogou Copa do Mundo, tudo. E ele tinha umas histórias que ele pegava a gaiola dele de passarinho, ia para os matos de Xerém, dividia os meninos e deixava jogando. E eu fui jogar. Na mesma hora, fui muito bem lá e tudo. Ele mandou voltar no outro dia, fui bem de novo. E acontece Fluminense. Aí eu passei. Aí contei a história para minha mãe ficou super feliz. E quanto tempo durou essa, vamos dizer assim, essa peneira? A peneira foi bem rápido, bem rápido. Foi rápido, porque eles estavam montando o time. E eu estava bem, não tinha... A parte física era... Como não treinava, só jogava pelada e atrapalhou um pouquinho, mas isso eu sabia que eu ia ganhar com o tempo. E quando ele me aprovou, que eu fui para lá, e eu fiquei muito tempo, assim, Xerém, Itaguaí, Xerém, sabe? Uhum. E a gente pegava muito dinheiro emprestado com muita gente. Você está dizendo a gente, a sua família, minha mãe. E por que você... Isso aí é muito importante as pessoas aqui saberem, acompanharem, né? Essa história, esses valores, né? De vida, de família. Porque na época a gente não tinha dinheiro de passagem, não tinha mesmo. E dava exatamente R$10 ida e volta Itaguaí, Xerém. E nisso eu jogava num time que um amigo meu montou lá em Itaguaí, que ele pagava R$20 pra gente jogar. E eu jogava. Pô, quando a gente perdia, eu entrava em desespero, né? Que eram os 20 já contando 2 semanas. Caramba! Você jogava para ganhar ali um dinheirinho para poder pagar sua passagem para você. Passagem para ir pro treino. Para ir pro treino em Xerém. E eu saía às 3h30 da manhã, porque eu não podia sair mais tarde, que a primeira van era a que eu pegava. E nesse período todo, o motorista já sabia, eu sentava no fundo e falava, ó, quando eu chegar na passarela tal, tu me acorda, porque já tenho que descer para ir para Xerém. E ele sempre fazia isso. Ô, Júlio, você está contando uma história de muita, sabe, de muita persistência, sabe, motivação, de luta, de garra na busca dos seus sonhos, né? Isso é muito importante, né? É porque você tem que ter, né? Tem que ter. Não basta só querer. Eu quero ser jogador de futebol. Não basta só isso, né? É o que eu falo, né? Quando tu quer uma coisa, tu tem que tentar fazer o melhor possível, né? Fazer o bem feito, porque tem sempre alguém olhando. E eu, hoje mais velho, por tudo que eu fiz, que eu conquistei, eu sei que eu fiz. Eu sei que eu treinava a 100%. Dificilmente eu saía de treino, dificilmente eu falava que estava com dor. Já joguei, já treinei muitas mesmo vezes. Com dor, mesmo ali. Porque eu sabia que aquilo dali era o meu futuro. Tá. Eu não tenho estudo. Minha mãe trabalha no restaurante até hoje. Minhas irmãs estudaram, mas também trabalham. E a gente passou uma dificuldade muito grande em Itaguaí. Muito, muito grande. Isso é até a gente fala muito de motivação, sabe, Júlio? Em termos do esporte, né? Tem aquela coisa, o que te motiva, o que faz... eu posso dizer que a motivação na sua vida foi o seu cuidado com a sua família, foi o amor e o carinho pela sua mãe, pelas suas irmãs e o querer dar para elas, no caso, né? Bem-estar de vida, melhores condições. Podemos dizer que um dos motivos da sua motivação foi essa? Com certeza foi o maior. O maior de todos. A gente passou um período morando num bequinho que quando encheu o rio, a água levou a parede de trás de casa. Levou. Eu até brinquei com a minha mãe, falei, pô, a gente parece que tá morando num cenário de televisão, né? Que não tem a parte de trás. E naquele dia...
todos os outros familiares veio para nossa casa, porque a casa deles encheram d'água. Nossa, então Numa mesmo enchente. a sua casa, levando a parede de trás, ainda era um dos lugares seguros ali da Que estava praticamente toda a nossa família toda a ali. sua família. Saiu a parede de trás do quarto da minha mãe, a parede da sala estava trincando. Como meus tios não foram profissionais, mas agora foram pedreiros, eles Uhum. fizeram uma gambiarra lá e seguraram a casa. Mas assim, a casa estava completamente cheia. Meus primos, meus tios, minhas tias, a casa foi um abrigo ali para todo mundo. E E que história linda, né, de superação, vocês todos juntos, ali se unindo, né? Que simbólico isso, né? Segurando ali de alguma forma aquelas paredes, aquela casa, o teto de vocês. E nessa época, você já estava ali em Xerém? já estava em Xerém. Já estava em estava Xerém. ali como treinador de assim, não tinha base. contrato ainda, não tinha um Tá. contrato, mas já estava aprovado, estava esperando um contrato. E acho que naquele dia ali, quando acabou aquela chuva, que o meu tio foi, eu tenho uma cena do meu tio, que ele tinha comprado um móvel para casa, e a gente foi lá ajudar, e a água levou zero, assim, zero. E eu vi meu tio sentado, chorando, a gente ficou meio balançado ali, mas a família sempre... Eu digo muito que essa galera tem uma renda menor, né, cara? Por mais que passe um perrengue, eles vivem felizes, entendeu? A gente, mais que passou um perrengue ali, a gente estava feliz porque tinha, né? Sim, Que tinha. é o amor, né? Você tem o amor, você tem ali a família, são valores. A gente está falando, você está trazendo valores. Isso é muito importante, né? E assim, a minha mãe e minhas irmãs foram que me sustentaram nisso aí. Depois veio a minha esposa, que não... Minha mãe e minha esposa tá em outro patamar, como a gente brinca, né? Eu falo, se não fosse minha esposa hoje, eu não tinha... Acho que eu não tinha conquistado nada que eu conquistei, né? Me ajudou muito. Minha mãe, óbvio que principal, mas a minha esposa me ajudou bastante nessa luta aí. Carol sempre esteve do seu lado, né? Carol, esposa do Júlio, maravilhosa. A gente vai contar um pouquinho da história dela. Já convidei a Carol para vir aqui também. Vamos ver se ela vai ter. Traz sim, que ela tem Umas histórias incríveis. Muita história. Mas, Júlio, olha só, aí você se tornou um atleta profissional. Você tinha o quê? 18 anos nessa época? Então, quando você foi pro profissional do Fluminense? 18, aí eu fiz o meu contrato com o Fluminense, primeiro contrato, R$ 500. Quando eu cheguei em Olha casa, só. parecia que a gente estava milionário. E eu exatamente fazia isso. Eu recebia meus R$ 500, eu dava 250 para minha mãe, Uhum. ficava com 250. Eu ficava com 200 para mim, 50 era da passagem. Isso era sagrado sempre. Quando a gente recebia, claro, naquela época também era difícil. E nisso as coisas foram... Eu fui treinar, aí tem uma história, vou tentar resumir. No Fluminense, ninguém da base ia para o profissional treinar nessa época. Ninguém tinha oportunidade. E eu estava muito bem no sub-20, quando eu comecei a jogar. E fizeram uma reunião, falaram, vai 2 garotos para o profissional treinar lá. E eu falei, pô, tava na esperança, né? Tava bem no campeonato, e reuniram a gente no refeitório, aí começaram a falar lá, deram o discurso e apontaram para mim e para outro amigo meu que a gente ia treinar no profissional. Isso foi um período muito curto. Cheguei no Fluminense, comecei a treinar bem, comecei a jogar e quando deu 2 meses eu já estava treinando profissional. Então as coisas começaram a acelerar. Aí você já não treinava mais em Xerém? Aí você já Não, eu treinava no profissional, dormia em Xerém, porque aí eu comecei a dormir em Xerém. Eu morei em Xerém 2 anos e meio. Tá. Na base. E fui pro profissional, cheguei lá, um jogo treino. Eu achei assim, pô, a gente vai entrar, falar com o meu amigo, a gente não vai nem jogar, vai ficar aqui. Quem que era o técnico na época, Parreira. Júlio? Ah, o Parreira. Parreira. Tá. E, de repente, o Parreira chega ao meu lado e fala, tu vai começar jogando. Eu falei, tá bom, era um jogo contra o América. E a gente ganha o jogo de 1-0, eu faço gol. Nisso eu tomo uma pancada muito forte na minha perna e eu caio lá, o Jerônimo, lendário massagista do Fluminense, me pega nas costas e me leva pro chão assim, eu chorando de dor, com a perna sangrando. O Parreira passa do meu lado, falou, Júlio, se tu melhorar, tu volta amanhã. Agora eu vou melhorar. Peguei, fui para Xerém, jantei, dormi com um gelo na perna. Essa história eu conto para todo mundo. Dormi com gelo na perna, molhou a cama. Eu levantei mancando, eu falei, cara, eu vou para Laranjeiras. Peguei um ônibus, Laranjeiras. Cheguei lá,
Falei, doutor, passa alguma coisa na minha perna, esquenta a minha perna que eu preciso treinar. E foi um coletivo, o titular contra o reserva. E a gente ganha o titular de 2-1 e eu faço os 2 gols. Aí o Parreira olhou para mim e falou, agora tu vai ficar aqui direto. Eu falei, pô, agora eu... Não. Como que foi? Me conta o sentimento, Júlio. Eu vim... Vendo o seu sonho se realizando nesse momento, daquele garoto que tinha aquele talento nato e que sonhou e passou por tanta coisa. Ver ali o professor Parreira falando, agora você está com a gente. Tu fica por dentro aquela mistura de sentimento, né? Tu dá vontade até de sair pulando na frente dele ali. Mas eu falei, não, eu vou... Mas eu vim na van, voltando para Xerém, assim, eufórico. Que eu tinha um telefone celular e eu ligava para um bar em Itaguaí, para o bar dar notícia para minha mãe que a gente não tinha telefone. Aí minha mãe ia no bar, eu ligava para o bar e minha mãe atendia, eu falava com ela. E nisso aí as coisas começaram a acelerar. Eu fui para Caxias do Sul com um profissional, no banco, no jogo da Copa do Brasil, e a gente perde de 6-0. Eu falei, caramba. E nesse dia, tinha um bicho de R$1.500. Eu falei, cara, se eu ganhar esse bicho, eu vou estar milionário. Nessa época você estava com o mesmo salário ainda de quinhentão ali. E a gente perde o jogo, volta. Eu falei, caramba. Aí eu vou pro outro jogo contra o Bangu e a gente ganha o jogo em Moça Bonita e a gente ganha um bicho de R$250. Falei, agora eu tô milionário, né? E as coisas começaram a andar assim. Eu treinava, quando eu não estava no jogo, eu vinha para Xerém jogar. Eu falei, cara, eu tenho que me manter em forma para quando tiver uma chance eu estar preparado. E acontece o belo dia do jogo contra o Flamengo, no Maracanã, Fla-Flu, onde eu já estava feliz por estar ali, para um Fla-Flu, para um cara que via jogo na TV, ouvia no rádio. Que jogava pelada, que via os tios acompanhando ali, que passou toda essa história. E via os jogadores, né? Eu gostava de jogadores, eu imitava, né, jogadores, eu botava várias meias para ficar com a perna grossa, para imitar os jogadores. Eu tinha caneleira com um cano de água que eu fazia, entendeu? E a coisa... Histórias lindas. Quantas pessoas ouvindo tudo isso, Júlio? Chegou a hora do Fla-Flu, começa o jogo e eu tô ali no banco, assim, satisfeito de ver aquela atmosfera, Maracanã lotado. Não passava nem pela sua cabeça entrar como titular? Como que tinha uma pequena esperança, mas assim, eu falei, cara, tinha muitos jogadores mais conhecidos, né? Eu com 18 ali, subindo da base. E acontece no segundo tempo, isso nunca mais vai fugir da minha cabeça, aos 20 minutos... O Parreira manda o Jerônimo correr, que ele corria em direção dos jogadores que estavam no banco aquecendo, e chamava um. Quando ele começou a apontar, eu falei, cara, eu não vou nem levantar a mão, né? Tá um monte de gente ali conhecido. E aponta, aí um levanta a mão, não sou eu, o outro levanta a mão, aí eu timidamente fiz assim, o Jerônimo falou, Eu falei, cara, não acreditei, né? Mas assim, vamos embora, já tô aqui. Cheguei, o Parreira me deu as instruções... E acontece que eu entro aos 20, aos 22 eu faço o meu primeiro gol no profissional, que é contra o Flamengo. Oh, meu Deus, que história! E assim eu saio, pulei placa, acho que se desse para correr o Maracanã todo, eu corria. E ganho o jogo, e ali começa a minha trajetória. Mas dessa trajetória tem muita dificuldade ainda. Nossa, principalmente Júlio, no Fluminense, né? Que lindo. E do Fluminense... Júlia, é tanta história maravilhosa que eu gostaria de ter você aqui várias vezes, né? Porque é muito bom. Mas vamos lá. Do Fluminense você foi, então, ter uma vida de atleta expatriado? Porque aí você já estava como atleta de alta performance. Já no profissional, né? Já atuando no profissional. Foi quando você foi para fora. Me conta, vamos dar essa puladinha agora e vamos para aí, porque é muita história boa aqui para a gente contar. Aí eu tive uns momentos muito bons no Fluminense, aí chegou uma proposta da Rússia. Em 2002, um país muito fechado, onde eu não tinha mínima noção da Rússia. E aí tu estava com quantos anos? Estava com 21. 21. Já estava namorando a minha esposa. Então tu ficou dos 18 aos 21 no Fluminense. Fiquei no Fluminense. Tá. E já estava namorando a minha esposa, e eu falei, cara, pintou uma proposta, aí é que eu falei para você, né, que a minha mãe e minha esposa foram as pessoas mais importantes, assim, na minha carreira, na minha vida. Uhum. Por quê? Porque chega esse momento, a gente namorando, ela estudando na faculdade, eu falei, eu gostaria muito que você fosse comigo, mas não quero atrapalhar a tua vida, tem suas coisas, tenho a tua vida, eu não posso recusar essa proposta, não tinha como recusar.
era uma coisa muito boa para mim. Financeiramente, como profissional, Financeiramente, profissional, atleta. jogar num time que estava disputando a Champions League. Legal. E ela me deu o maior apoio, eu parti, fui para a Rússia. Aí começa essa história da Rússia. Eu chego na Rússia sem falar inglês, sem entender russo. Ô, Júlio, olha que interessante que você está trazendo, né? Em nenhum momento teve um preparo para você, para que você pudesse ir para um outro país, jogar em outro país, porque a Rússia, por exemplo, era muito frio. Nós estamos falando ali de uma adaptação. No caso, você como um atleta expatriado, um ajuste cultural de comida, de alimentação, de moradia, de estilo de vida, de tempo. Você simplesmente saiu daqui e foi para lá, né? Vamos falar aqui, foi jogado ali, agora vai. Foi mais ou menos isso. Você sofreu nessa muito. época? Na Rússia foi muito difícil. E eu cheguei lá e a gente ficava numa concentração e era um em cada quarto, né? E eu não falava inglês, não falava nada e não tinha brasileiro. Então, você era o único brasileiro na época ali no Lokomotiv. E eu cheguei uma hora para a Carol, acho que foi na segunda semana, ligava para ela. E a Carol no Brasil nessa época. Ela ajustando as coisas para vir para a Rússia. Eu falei que eu não aguento mais isso não, vou voltar. Estava novo ainda, não aguento. E nisso ela foi muito importante, falou, não, calma que eu estou chegando, a gente se ajeita e vai levando aí. E nisso eu viajo, jogo, volto, e quando ela chega, aí começa a te dar uma tranquilidade, né? Mas assim, aí começa outra preocupação que foi com ela. Que eu sabia que eu saía, treinava e viajava para jogo, mas ela estava sozinha, entendeu? E teve situações... Quer dizer, ela foi para lá para ser uma rede de apoio seu, né? Porque você não tinha rede de apoio, você não tinha outros brasileiros que você pudesse fazer ali, por exemplo, a bolha do expatriado, sabe? A bolha dos brasileiros. Não tinha. Ainda num país com uma língua muito diferente da língua portuguesa, né? E aí você começou a ter uma preocupação ali dupla, entre performar como um atleta ali já de alta performance e com, na época, a Carol, que era sua namorada e que tinha largado tudo no Brasil para te acompanhar e te dar ali uma força, te ajudar. É isso mesmo? É isso mesmo. A preocupação ficou para os dois lados, né? Porque tinha dia que eu ficava 3 dias na concentração e ela ficava sozinha. Lá, e num país muito fechado, onde a gente não tinha amigo brasileiro, a gente morou em outros lugares, tinha muitos amigos brasileiros, principalmente, e foi um período complicado. Aí chega o inverno na Rússia, 2h30 tá escuro, entendeu? Quanto que chegava ali na época? Qual que era a cidade? Eu morei em Moscou, no centro de Moscou. No centro cheguei a pegar Moscou. menos 27 graus. Menos 27. Para quem saiu de Itaguaí... Itaguaí com quase 50, pega menos 27. Nossa Senhora. E foi um período complicado, mas assim, como eu estava, a Carol me apoiando muito, me ajudar, principalmente, que ela fala bem o inglês, a gente teve um período ali de adaptação e as coisas correram muito bem. Andando, por mais que a dificuldade de falar, de ter uns amigos ali, a gente sempre fazia coisa junto. Vocês ficaram muito unidos nessa época, né, muito Júlio? unidos. A gente brinca que a gente comprava um DVD para fazer uma série, né, para não gastar rápido, para ter alguma coisa para fazer. A Carol via novela mexicana. Peraí, vocês compravam um DVD de filme, assim? Filme, e aí ficava assistindo aos poucos? Aos poucos. Você inventou, então, a Netflix? Mais ou menos isso. Eu inventei a Netflix. Inventei porque a gente não tinha nada para fazer. Quebra-cabeça a gente fazia, assim, direto, para passar o tempo, não tinha o que fazer. E nisso foi indo, mas foi um ano um dos melhores assim na minha carreira. Eu fui campeão russo, fui campeão da Copa da Rússia. A gente conseguiu passar a segunda fase da Champions League, onde eu tive a felicidade de jogar contra o Real Madrid, que eram os Galácticos. Ali com David Beckham, Ronaldinho. E eu realizei meu sonho, né? Que para mim Roberto Carlos, não tem ninguém igual ao Ronaldo Fenômeno. Caramba, se ele passar, eu brinco com os meninos, né? Se ele passar na minha frente, eu corro e abraço ele. É seu ídolo, vamos dizer assim. Ele, para mim, não tem igual. E eu tive a felicidade de, no dia, ele jogar, e todo mundo sabe, contra meus amigos, eu fui, comprei a chuteira igual a ele, raspei a cabeça, e fiquei por último ali aguardando ele descer. Isso, para mim, foi fantástico. Que história. Qual foi o sentimento, Júlia, quando você lembra disso? Quando eu lembro disso aí, eu fico
tem vezes que tu não acredita, né? Tem muita coisa na minha vida que eu estou vivendo no momento hoje, ou já passei, ou vejo na TV, que eu não acredito por tudo que eu passei, sabe? Tem hora que dá um baque assim, a cabeça vai, aí tu começa a viajar. As memórias afetivas, né? De uma história de vida. Tenho muita memória, sabe? Tenho muita memória, tenho da minha mãe, tenho da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho situações com meus filhos muito... Ô, Júlio, assim, imagine quando você pôde ter ali a sua mãe, por exemplo, né? Chegar para ela e falar, mãe, eu venci. Mãe, olha onde eu estou. Estou aqui, um atleta morando no exterior, sendo reconhecido, ganhando aqui, né, o campeonato, participando da Champions League, jogando com um dos maiores times na época. Eu venci, eu estou aqui. Como que foi isso para você, esse sentimento? Daquele sonho, daquela criança ali, é sempre bom, importante trazer essa referência, né? Porque isso, a tua história é o sonho de milhares de crianças do Brasil. Minha mãe sempre morou de aluguel, né? E eu tinha prometido para ela, se eu virasse jogador, eu ia comprar uma casa para essa. Muitos jogadores têm essa história, né? Mas com a gente foi mais pesado, porque minha mãe trabalhou no restaurante e ela tinha um dinheiro guardado. A gente sabia que ela tinha ali um pouquinho guardado, e ela comprou essa casa que a água levou a parte de trás, né? Comprou, a gente está ali e tal. Lembro que a casa era uma cerca essas de madeira, tipo na roça, né? E foi indo, aconteceu esse negócio da água, e eu falei, mãe, eu vou... Primeira grana que pintar aí, eu vou comprar casa. Se acabar, acabou, né? E nessa transferência para a Rússia, eu consegui um dinheiro e eu falei, pô, mãe, agora a gente vai comprar casa. E quando eu fui comprar a casa, ela escolheu a casa lá, na hora de assinar, ela queria que eu botasse no meu nome. Eu falei, pô, sem chance. E na hora que eu dei a caneta para ela assinar, que a casa era dela, acho que isso para mim foi um dos maiores prêmios que eu ganhei na minha vida, sabe? Uhum. Saber que a gente tinha um lá agora, que as minhas irmãs tinham um quarto delas. Nessa época, você comentou da perda da sua irmã, né? Com certeza um trauma muito grande na sua família, né? Minha mãe teve Esse período foi mais à frente, quando eu bati o pé e falei que estava na hora de voltar para o Brasil. Então foi mais ou menos nessa época... 2009. Eu estava muito bem na Turquia. Você estava muito... Aí você saiu do Lokomotiv, você foi... Fala para mim quais foram os clubes, né, que você jogou no exterior. Eu fui para o Lokomotiv, depois fui para o Estrela da Amadora em Portugal. Joguei em Portugal no Gil Vicente. Aí eu vou para a Grécia no AEK Atenas. Depois do AEK Atenas eu vou para o Rapid Bucareste, Romênia. Aí eu volto para o Brasil, aí teve um problema de pagamento, eu fico com o meu documento preso, eu vou para a Turquia. Para a Turquia, eu morei em Gaziantep, onde eu tive um ano fantástico, assim, acho que tinha tudo para ir para um time grande ali, que é um time mediano. E nesse período, no segundo ano, foi que aconteceu essa tragédia com a minha irmã, né? E eu conto para todo mundo, eu tinha um contrato na minha mesa da sala para assinar, mais 2 anos lá. Um contrato muito bom. Para assinar com a Turquia. Para assinar com um clube que eu jogava na Turquia. E nisso, você não assinou? Não assinei, porque num certo dia a gente acabou de jogar e quando eu sempre brincava com a Carol, né? O telefone não pode tocar lá para 11h30, meia-noite, porque... Infelizmente é coisa ruim, a notícia, né? não é boa. Aí, quando o telefone tocou, a Carol atendeu, eu estava jantando depois do jogo, e ela já veio chorando, eu falei, pô, aconteceu alguma coisa. Aí veio a notícia da minha irmã, e eu já automaticamente liguei para o intérprete que a gente tinha, falei, cara, aconteceu isso, eu quero ir para o Brasil, só que não tinha passagem. E nisso eu tirei o chapéu pro presidente, porque na hora eles chegaram lá em casa e começaram a agilizar tudo, a gente voltou pro Brasil. Te deram todo o suporte ali, então. Voltou. Eu voltei pro Brasil e conversei com a minha mãe, fiquei uma semana aqui, voltei para lá, para a Turquia, e naquela esperança, assim, vou, não sei. E a minha irmã mais velha, eu sou mais velha, minha irmã do meio, me ligava muitas vezes, falando que a minha mãe não estava comendo, isso, aquilo.
Muita dor, né, Aí Júlio? eu cheguei pro presidente e falei, cara, não vou te Referência, ajudar, não tenho a cabeça. referência da sua vida, né? Sua mãe, suas Aí irmãs. conversei com a Carol também e falei, cara, tá na hora da gente voltar pro Brasil. Nisso, fizeram uma homenagem linda lá para mim, Nossa, muito bonita. sinto muito, viu, Júlio, por Não, tudo. não é pesado, mas e minha irmã tem um filho, né? Que hoje ele me chama de pai, tem 24, 25 anos. Qual o nome Eu dele? criei Diogo. Diogo. E eu que criei, né? Praticamente um moleque que faz parte ali da minha história. E eu voltei e as coisas... Acho que eu acredito muito no destino, sabe? Sim. Quando tu tá ali, acho que o Papai do Céu cravou ali, você vai lutar muito, mas tu vai... E vou pro Figueirense, as coisas acontecem assim... Melhor ano da minha carreira, sem dúvida nenhuma, foi 2011 no Figueirense. E eu fiquei mais próximo da minha mãe. Mas você foi ídolo do Icar, do Icar, não é isso? Na Grécia. Na Grécia, você tem inclusive ali um memorial para você, não é? Uma estátua, alguma coisa nesse sentido? Eu ganhei um convite agora, ano passado, para ir na Grécia e eu sabia o carinho que eles têm comigo, né? E a gente foi conhecer o estádio novo, o clube podia ser a primeira vez campeão na Grécia. E eu chego no estádio com a Carol lá, depois de passar por tudo ali que eu passei na Grécia, foi o melhor lugar que eu joguei, o melhor clube que eu joguei, sem dúvida. E ser ovacionado no estádio durante 1 minuto ali, todo mundo cantando seu nome, não tem preço, não tem dinheiro que pague. Foi o que eu falei depois que aconteceu. O reconhecimento, ali. Né? É reconhecimento, porque eu fui muito bem ali, muito bem, as pessoas gostam muito de mim, os gregos são muito... E eu acompanho muito o clube, né? Então foi um reconhecimento, assim, que nenhum dinheiro do mundo te paga, que eu passei ali naquele 5 dias que eu fui ali na Grécia, sabe? Coisa que eu não podia tomar um café, não posso sentar que as pessoas vinham, eu não consegui, a gente pediu um café, eu não consegui tomar o café, sabe? Ídolo. Eu posso dizer que assim, as pessoas gostam muito de mim, sabe, lá na Grécia. Deixa de ser humilde, Júlio. É isso mesmo, você eu sou bem sossegado, eu sou bem tranquilo, mas é o carinho das pessoas, né? E isso é muito bom. Reflexo daquilo que você falou no começo da nossa, né, aqui da nossa entrevista, né? Dê o seu melhor, não importa onde você esteja, né? Eu falo muito isso pros agora, meninos. Como treinador, né? Eu falo muito isso pros meninos. Falo muito isso para os meus filhos. E aí, falando em treinador, só para a gente chegar também nessa parte aqui que é muito importante, você voltou para o Brasil, você fez uma das coisas incríveis, né? Que é uma carreira de atleta, chegou em alta performance e depois chegou o momento de fazer a transição de carreira. Né? E essa transição de carreira não é fácil, né, Júlio? Porque o atleta, você vê uma coisa, ele passa anos da sua vida, né, tendo ali a sua identidade. Eu sou um jogador de futebol, eu sou um nadador, eu sou uma atleta de ginástica olímpica, enfim. E aí você muda. E vem ali um sentimento, vamos dizer, a gente até chama dentro da psicologia esportiva, né, um luto simbólico. Porque você perde um pouco essa identidade como um jogador profissional, né, para você ir para um outro lugar. E qual foi esse outro lugar? Essa transição de carreira que você foi? Conta aqui pra gente. Eu tive a experiência antes de fazer o curso principalmente ali com o meu mais velho, né, que é o Júlio, que está com 20 anos, hoje está estudando e jogando nos Estados Unidos. Ele está jogando aonde? Está jogando no Alabama, na Universidade da Faulkner. Que maravilhoso. E está assim, se dando bem lá, que eu estou sabendo que ele já está fazendo muitos gols lá. Está bem, graças a Deus, está bem, está estudando, está jogando. E teve um período da minha vida, quando eu comecei a parar, eu falei, cara, vou dar uma ajuda aos meus filhos, né? E nisso eu ganhei um convite para ser treinador antes do curso. Eu trabalho com muitos meninos que hoje já chegaram ao profissional, os meninos que eu ajudei bastante. Eu faço o meu curso e nisso eu começo a viver o que eu comecei lá atrás, né? Que assim, tu começa a aprender e lidar com muito sentimento dos meninos. O sonho desses meninos. Tu lidar com o pai... Entendeu? Hoje o mercado mudou muito do futebol. Hoje, infelizmente, tu vê pai que pega um menino e fala assim, ó, tu se vira, mas tu vai ter que ser jogador.
Quer dizer, o sonho é muito mais do pai, às vezes, Hoje é muito mais do que pai, da própria muito mais do criança. pai, muito mais do pai. Tu vê meninos assim, que tu não vai chegar pro menino e vai falar, mas tu vê que não tem condições, mas o pai tá ali e fala, não, esse meu filho O que joga. é não ter condição, Júlio? O futebol é muito difícil a profissão. Tá. Muito difícil a profissão. Hoje tu tem meninos que jogam com 16 anos. Exemplo, tem vários exemplos aí. Tem um menino da Espanha que com 17 anos já joga na seleção da Espanha. Tu tem um Endrick com 17, 18 que está no Real Madrid. Tu tem um Estevão aí que é o maior craque do Brasil hoje. Então, nós entendeu? estamos falando de talentos. Talento. E de assim, talentos. para tu chegar nesse talento, tu tem que estar muito à frente dos outros. E na categoria de base dos clubes menores, é muito difícil. Tem muitos talentos, é isso? Tem talento, mas tu não tem a oportunidade que os outros têm, tu não tem a estrutura que os outros têm. Bacana você estar trazendo isso. Então você tem que trabalhar todo dia, por exemplo. Tu não pode, tem clube que tu trabalha que tu não pode montar um treino. Daqui a pouco o pai amigo do fulano levou mais 3. Olha aí. Agora, olha que interessante, a gente já está falando aqui do Júlio técnico. Técnico da base do Bangu. Do Bangu. Do Bangu, muito bem. E tu começa a trabalhar com muitos meninos que, assim, tu vê que tem condições, aí volta aquele todo o teu sentimento que, assim, pô, tem uns que tem dificuldade, que pega ônibus e vai 3 horas, tem uns que vêm de carro, Sim, tem uns que chegam no treino, aí tu quer cobrar que o menino foi mal, mas tu conversa com ele, o menino não almoçou. Tem um menino que não tem chuteira, tem outro que não tem caneleira. Em compensação, tem outro que tem a chuteira que acabou de ser lançada. Tem tudo, entendeu? Da Nike. Só que o que está sem chuteira tem um pouco mais de vontade do que o do outro. Eu, hoje, mais velho, como eu dou carona para alguns meninos, eu brigo muito que uns já viraram para mim e falaram que não precisa estudar. Porque eu contei a minha história para eles e um virou para mim e falou assim, mas, pô, tu não estudou e conseguiu. Eu falei, cara, eu não estudei por muitas coisas, entendeu? Mas não é hoje, por exemplo, você por exemplo, você como técnico, existe toda uma responsabilidade Muito também grande, de educação social com esses meninos. Então, hoje, você tem uma consciência, porque uma hora vai chegar a transição de carreira. Supondo-se que esse menino, com todo esse sonho e esse talento, ele se torne ali um atleta de alto rendimento. Mas em algum momento também, um atleta de alta performance, mas em algum momento ele vai fazer uma transição de carreira. Então, é onde o estudo ali, de certa forma, também, e para aqueles também que não vão chegar lá, né, Júlio? Porque muitos não chegam, né? Muitos, a 95% não chega. E eu falo para eles, cara, não é porque eu não estudei, as minhas condições eram completamente diferentes. Eu vejo menino ali que não estuda, sim, mas tem condições de estudar. Sim. Hoje tu tem colégio online. Na minha época não tinha colégio online. Com certeza. Entendeu? Hoje os EADs estão aí para ajudar. Então você tem condições. Eu falo para eles, vocês aproveitam essas oportunidades, porque se você não virar, aí eu começo a dar exemplo para ele. Falo, pô, olha vocês adoram um tênisinho bonitinho, uma camisa bonitinha, mas se vocês não forem jogador de futebol, vocês vão ter que trabalhar para ter um negócio desse. Exatamente. Entendeu? Ah, pô, meu sonho é ter um carro tal. Mas se você não for jogador, tu vai ter que trabalhar muito para ter o carro tal. Exatamente. Então é isso que hoje eu passo para eles. Muito entendeu? bacana. E essa é uma realidade do Brasil, sabe, Júlio? Porque ó, o Julinho, seu filho, né? É o Julinho e o João. O Julinho, hoje, ele joga futebol lá numa universidade americana. Quer dizer, ele está ali conciliando as duas coisas, não é isso? O futebol, né, com os estudos. Isso. Porque lá não existe só você jogar futebol. Não. Existe você jogar estudando. Então, Estados Unidos, por exemplo, países assim que têm essa consciência maior, a Espanha é outro, pegam, né, as crianças de bases, mas concilia o estudo, a educação, né, a parte acadêmica com o esporte, certo? Certo. Foi o que eu falei para ele quando ele viajou. Eu falei, cara, tu aproveita a oportunidade porque muitos queriam estar no seu lugar. Muito, Sim. muito mesmo. Então, eu... agora que eu fiz o curso de treinador, tu tem que trabalhar com muita curso da coisa. CBF, né? Da Eu fiz a licença B, que eu posso trabalhar até o sub-20 e posso ser auxiliar no profissional. Perfeito. Eu posso ser o treinador do profissional. Perfeito. E tu acaba aprendendo muita coisa com os meninos ali. Esse período agora, a gente entrou de férias, tem coisas que tu passa com os meninos, né? Que te passa um filme.
Mas Sim. tu tem sempre que estar ali ajudando um, tem hora que o outro está de cabisbaixo, tu vai ali, conversa com o Você outro. acredita que a tua história, por exemplo, né, de vida, né, com tudo que você passou, todas as superações, motivações que você teve na vida, hoje reflete você como um técnico de base, cuidando dessas crianças que, de certa forma, estão ali, naquela mesma situação de vulnerabilidade social, familiar, um pai, às vezes, que não tem uma estrutura, uma mãe que não tem uma estrutura para dar um suporte emocional para aquela criança. Você lida com muito. Reflete muito, muito ali. Eu tenho uns meninos ali que eu torço muito, sabe? Porque a dificuldade é muito grande É também. muito grande. Muito grande. A gente tem jogo que eu fui descobrir que o menino não tinha comido no dia anterior e não tinha tomado café, passou mal no campo, Nossa, Júlio. entendeu? Então, assim, Parece você ali que botou o gelo também, parece eu. né? E foi de qualquer forma ali jogar Estão no tentando o Fluminense. sonho, né? E depois, agora que esse mundo mais moderno, eu vejo postagens dele, né? Aquelas músicas para ajudar a mãe. E eu mantenho a mesma frase, cara. Eu sou muito assim, se você tem treino 1h30, se tu fizer mais ou menos, tu tá ficando para trás. Se eu for dar treino e eu fazer um treino mais ou menos para você, eu tô ficando para trás. Perfeito, como técnico. Entendeu? Uhum. Então, assim, é essa coisa que eu bato na cabeça deles direto. Não adianta tu pegar um ônibus, 2 horas de ônibus, e tu for lá fazer mais ou menos. É por isso que eles me sacaneiam até, pô, tu treina muito, não sei o quê, porque na minha cabeça não adianta. Eu vou correr 3 quilômetros, eu vou e corro 2,5. Não, não tá Mas, bom. Júlio, isso é uma crença, né? A gente vai falar de crença agora, que até como psicóloga do esporte eu posso estar falando isso, que você estabeleceu com você lá atrás. Né? Porque lá, quando você contou a história lá, que você foi dispensado ali, acho que foi do Vasco, que você ficou super chateado, frustrado, e depois você teve uma oportunidade do Fluminense. Ali você falou, eu tenho que dar o meu melhor. Quando os olheiros estavam ali, né, em Itaguaí, você virou e falou, eu tenho que dar o meu melhor. Então isso é uma crença que você estabeleceu e que deu certo. Eu tenho que dar uma melhor, não importa onde eu esteja. E isso você não só para você hoje, já como um técnico, mas você passa isso também para os seus jogadores de base. Passo para meus jogadores, passo para meus alunos filhos. do projeto, para meus filhos principalmente. Cobro eles bastante, porque eu sei como é difícil. A gente, voltando rapidinho lá atrás, a gente teve um exemplo muito grande. A gente foi fazer um amistoso contra a seleção brasileira sub-16. O Bangu, você está falando? O Bangu. Tá. Se você tivesse lá, olhando para a cara de cada um menino, a forma que eles ficaram assustados, vendo sub-16 do Brasil contra o Bangu, que assim, são a mesma idade deles, o modo que eles ficaram assustados, eu falei, cara, tá vendo o nível que vocês têm que chegar? O nível, a força que você tem que ganhar, a parte física. E o emocional, né, Emocional. Júlio? Porque ali também eles não estavam ali preparados emocionalmente para se ver e se sentir pertencente também ali naquele local, né? Cobrança, você treinando no campo principal da seleção brasileira. Tudo isso mexe. Aí eles ficavam assim, pô, Júlio, mas a gente pegava a bola e não conseguia tocar na bola. Eu falei, exatamente, é o nível que vocês têm que chegar. Exatamente. É difícil? É, mas vocês têm que, assim, vocês não podem mais hoje perder 2 dias em casa sentado no sofá. Ô, Júlio, e me fala uma coisa, agora vamos falar do Júlio empresário também, né? Porque hoje você tem ali um projeto. Me fala um pouquinho desse projeto. Aí eu com meu amigo Diego, a gente sempre teve uma ideia de fazer alguma coisa para ajudar ali nossos peladeiros da onde a gente mora, que é no condomínio Península. Porque, assim, é bom treinar na academia, mas ao ar livre eu acho que é muito melhor, sabe? E a gente sentou um dia, conversou e montamos um projeto. Um projeto ali para o Diego na parte física, eu na parte técnica com bola. E a gente montou o P99 ali, um projeto que é voltado mais para os peladeiros, né? Para a juventude que está de férias ali dos clubes. E a coisa começou a andar, a gente botou mais atletas lá também, né? E a coisa andou tão bem, a gente ajudou tantas pessoas ali nas peladas da vida, na parte física, na parte mental. Sim.
que hoje a gente vai para o quarto Inclusive, ano. eu sou uma delas, Inclusive, né? você é um atleta do P99. Eu sou um atleta do P99. E as coisas andaram muito bem. E assim, a gente vem recebendo muito elogio, as pessoas se sentem bem, sabe? Hoje o grupo está lotado. A gente, na verdade, criou uma família, né? Onde a gente faz as nossas comemorações. E quem quiser participar desse grupo, esse projeto fica no Rio de Janeiro, né? Ali na Barra da Tijuca. E quem quiser participar, Júlio, como é que faz para entrar em contato? Entra no contato do @P99 oficial lá do Instagram do projeto. Eu vou colocar aqui, né, para quem quiser. E tem lá meu Instagram também, né? Júlio César SS99. Tem o Diego Martins, professor. Vou convidar o Diego. Diego, você está convidado aqui também a vir no Pod Esporte para contar também a sua história aqui, que vai ser muito bacana. E terças e quintas, 8 horas, a gente está lá no campo ajudando. Terças e quintas, 8 horas. No condomínio Península ali, a gente está sempre ajudando. Vai adorar o grupo é uma família. É mesmo. E a gente tá ali para ajudar todo mundo. E assim, eu tô super feliz, acho que eu não troco o P99 por nada ali, porque eu adoro, principalmente os atletas, né? A gente está sempre junto, mas o grupo é legal e aquele é meu espírito, né? De estar sempre ajudando alguém. Ô, Júlio, quero te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. A sua história é incrível. Com certeza ficou muita coisa ainda para a gente falar. Eu vou te chamar novamente aqui, a gente vai ter outras oportunidades. E assim, você trouxe conhecimento, você trouxe motivação, você trouxe história linda de vida, resiliência, superação. Sabe, tudo que um atleta... Você representa um atleta brasileiro. Essa é a realidade. Eu estou muito, mas muito feliz de ter tido você aqui comigo. Muito obrigada mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, porque vai ser muito bom a gente promover. O que é bom, a gente promove. Obrigada, meu querido amigo. Obrigado pelo convite. Obrigada Precisar, mesmo. É só chamar que eu estou aqui. Combinado. Tá bom? Obrigado. Tá bom.